Bem-vindo à Umbanda. Fez a flor com carinho, fez também o beija-flor e o ninho, e nos deu para cuidar. Mas Deus fez a flor com carinho, fez também o beija-flor e o ninho, e nos deu para cuidar. Vacilar, quando vacilar, não se chatear. Só depois que eu caí, compreendi o valor da subida. Só depois que eu subi, o valor da queda. Olhos, íridas, entes e istas seguem explicando o inexplicável. Esse que vos fala
não é digno de falar em nome de Deus. Porém tenho necessidade e peço licença. Nas mãos de Deus é que tudo está. Cristo Maomé, Buda, Oxalá. Nas mãos de Deus é que tudo está. Namastê, Axé, Shalom, Saravá. Fez a flor com carinho, fez também um beija-flor e o ninho te deu para cuidar. Mas Deus fez a flor com carinho, fez também um beija-flor e o ninho e nos deu para cuidar. E é morrendo que se vive para a vida eterna. A Umbanda surge em novembro de 1908, a partir de Zélio de Moraes. Antes da chegada de Zélio de Moraes, já haviam práticas de macumba carioca no Rio de Janeiro. As pessoas já se reuniam nos seus terreiros e já tinham manifestações dos espíritos acontecendo fora de centros kardecistas. Isso já existia, mas era algo muito discriminado, pouco levado a sério e tivemos muitas brigas políticas envolvidas nisso. Em 1908 a gente tem uma figura muito importante que é Zélio de Moraes. Ele chega, é um menino de 17 anos que está com muita mediunidade. A família chega a achar que ele está doido, que está maluco e que precisa de internação. Os médicos não descobrem o que ele tem e ele vai parar num centro kardecista em Niterói. A partir desse momento que ele vai para o centro kardecista em Niterói, ele participa de um trabalho de mesa branca. Nesse trabalho de mesa branca, ele incorpora uma entidade que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas. As pessoas do centro espírita já tratavam com preconceito sempre que apareciam espíritos de negros ou um espírito indígena. Eles consideravam que eram espíritos de pouca inteligência ou que não deveriam ser levados a sério. Era um espírito de baixo astral para eles. Então, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou no Zélio, que era um menino, ele foi também tratado com muito preconceito e foi dito que ele não era bem-vindo naquele lugar. Mas ele ignorou, o caboclo ignorou essa fala, se levantou e ainda falou: falta uma flor aqui. E ele pega uma planta, ele vai procurar uma planta, ele acha uma rosa branca, ele coloca essa rosa branca na mesa. E na hora que ele coloca essa rosa branca na mesa, vários espíritos de caboclo se incorporam nos outros médiuns. E aí fica aquele auê todo que assusta os dirigentes, assusta o pessoal que estava acostumado a tratar mal os indígenas. E ele diz que a partir do outro dia o Brasil teria uma nova religião e essa religião ia receber todos os espíritos de caboclos e de indígenas, pretos velhos, nem era o nome preto velho ainda, né? Mas todos os espíritos que eram recriminados dentro do centro kardecista seriam bem-vindos e todos teriam a oportunidade de trabalhar a mediunidade de forma diferente nessa nova religião. E ele ainda foi contestado pelos dirigentes desse centro, dizendo: quem que vai procurar um lugar desse? Quem é que quer saber de um lugar desse que vai receber esse tipo de espírito? Ninguém quer saber disso.
E ele disse: pois eu te digo que a partir de amanhã existe a Umbanda e isso vai mudar o Brasil. E dito e feito, no outro dia, na casa dele, surgiu a Umbanda. A primeira vez que esse nome foi pronunciado no nosso país foi no dia 15 de novembro de 1908. A partir desse dia, ele anunciou que teria, já começou ali um burburinho, uma fofoca ali, a notícia foi se espalhando e muitas pessoas chegaram interessadas em saber o que era Umbanda. Muitas pessoas com mediunidade não desenvolvida ou atrapalhada, ainda sem saber para que lado iam, porque tinham comunicações com esse tipo de entidade, chegaram lá e aí a gente começa uma nova etapa no nosso Brasil, que é a Umbanda. Como toda religião de matriz africana, pois a Umbanda ela é brasileira, mas ela tem matrizes africanas, a gente aprende dentro da Umbanda a cultuar orixá com os nossos pretos velhos. Os pretos velhos cultuavam orixás, porque a gente está falando ali de entidades que tiveram história dessa vinda do continente africano para o Brasil. Então, com eles a gente aprende orixá e a cultuar orixá. Diferente do candomblé, que o culto é com base em orixá, é com base no que eles, nessa vivência e todo o trabalho gira em torno do orixá, a Umbanda a gente tem momentos específicos para esse culto ao orixá e a gente tem as celebrações, as festas, a gente considera assim quem é o pai e a mãe de cabeça, quer dizer, quem é o meu orixá pai, quem é a minha orixá, meu orixá mãe. A gente tem isso também, mas o nosso culto ele envolve orixá de forma diferente do que é do candomblé. Mas o princípio de orixá, tanto em qualquer religião de matriz africana, ele é o mesmo. Primeiro que orixá ele vem de uma força da natureza. É diferente do santo, porque na Umbanda a gente consegue trazer esse sincretismo aqui do santo para poder explicar melhor. Na época que isso era necessário, a gente explica ali o sincretismo, dizendo que um orixá representa aquele santo. Então, Ogum representa São Jorge, mas na verdade, São Jorge foi um santo de um homem que viveu na terra. Orixá não viveu na terra. Orixá é força da natureza. Se nós fôssemos personificar Ogum, ele teria aquela forma, que é essa forma que a gente cultua e que se parece com Ogum. Mas o mais importante é a gente entender qual força da natureza esse orixá representa. Então, Iemanjá representa o mar, Oxum representa a cachoeira, Xangô, orixá das pedreiras, Ogum é o que abre caminhos, e enfim, todos têm ali um local. Mas a gente não consegue coisificar, materializar orixá como a gente materializa um santo. Orixá é muito mais o que vem da cosmologia africana, a gente não consegue materializar, é sentimento. Qualquer pessoa que está dentro de um terreiro, que aprende, se tem 1 ano de terreiro ou que tem 30 anos de terreiro, quando ela for falar de orixá, ela vai falar de sentimento. Ela vai falar que Oxum é muito amor, que Ogum é muita força, entende? Que isso é sentimento. Então, a Iemanjá é muito abraço. O mar, ele é abraço. Todo mundo pensa no mar como um local de acolhimento, é um lugar de relaxar. A gente entra no mar para se refrescar, para relaxar, para descarregar energia. Então, Iemanjá vem como mãe mesmo. O mar é nossa mãe. O rio, ele é Oxum, vem com amor, vem com prosperidade, é muito além do que coisificar ali, que é da cachoeira, que é do mar, que é da pedreira. Xangô vem toda uma força de justiça e a gente vem falando de justiça divina. A gente vem falando de uma fé, uma certeza de que espiritualmente está rolando um julgamento, está acontecendo ali algo que vai transformar as nossas situações. Então não dá pra gente coisificar Xangô a um rei de Oiá.
é muito mais forte que isso. E a gente aprende o que orixá é, aprende que é uma honra ter a presença do orixá na nossa vida. A gente aprende que é uma honra ter o nosso pai e a nossa mãe de cabeça, que são os orixás que regem o nosso ori, que orixá vem de ori é a cabeça. Então a gente ter similaridade com essas forças da natureza na nossa natureza e cada vez mais conseguir entrar em conexão com essa natureza é uma honra para nós dentro da Umbanda. Então quando a gente cultua esses orixás, a gente faz isso com muita alegria. Quando eu faço uma oferenda para o orixá, aquilo não é sacrifício, aquilo não é uma obrigação. A gente faz isso com muita alegria, porque a gente sabe que aquela força faz toda a diferença para que a nossa vida flua. O sentimento de bênção, de acolhimento, de esperança que o meu orixá me traz, ele supera qualquer coisa e aí eu me sinto muito feliz de colocar o orixá na minha vida. Meu nome é Kátia Regina, eu sou mãe da Patrícia Cristina, que é a dirigente do Núcleo Assistencial Sagrado Coração de Jesus. E a minha história com Umbanda começou quando eu tinha 7 anos. Eu era cambona, minha mãe tinha uma casa, né, um centro muito pequeno, mas atendia muita gente, pessoas que vinham de outros estados para consultar com ela. E eu tinha, como não tinha muita gente, né, para ajudar, eu tinha que ficar lá ajudando, e ela me pôs com 7 anos para começar a ajudar. Então ela recebia as entidades e eu tinha que acender o cigarro, eu tinha que servir, então eu queria ver televisão e na mesma hora que eu acendia o cigarro correndo, ia lá para dentro, a entidade já chamava, porque o cigarro já tinha acabado, naquela época era cigarro sem filtro, então acabava muito rápido e eu ficava naquela corrida. Isso foi muito bom porque eu comecei a conhecer sobre a Umbanda muito cedo, né? E quando depois de alguns anos eu tive a boa sorte, a oportunidade de ver minha filha começar esse trabalho, foi muito emocionante para mim, né? Porque foi um período de vida que eu nunca podia imaginar. Tá, vocês desculpem a emoção, mas aí a gente começou esse trabalho, né? A gente teve essa boa sorte de ter tido a confiança em abrir essa casa, em conduzir uma casa espírita. Isso realmente não estava nunca nos meus planos, e muito menos da minha filha, tudo, e das pessoas que começaram aqui, né? Que na época eram nós 3 aqui, eu, Patrícia e Carmen, e a gente foi seguindo o que foi determinado, assim, mandou, faz, sabe? Aquela confiança de que a gente estava no caminho. E realmente hoje, depois de 15 anos, a gente vê que estava realmente no caminho. Quando você pega a casa aí, numa reunião com 100, 120 pessoas, e quando você chega a essas pessoas falando para você das coisas que conseguiram, da paz que conseguiram dentro da casa, da forma com que a vida mudou para elas, a gente vê que isso é gratificante. A gente vê que isso é uma missão e a gente vê o seguinte, que é muita bênção a gente ter sido escolhido para estar à frente disso, né? Então aqui dentro da casa a minha função é dar a estrutura física para o funcionamento da casa. Tá? Eu não incorporo, né? Mas a minha função aqui é isso, é ter esse recebimento das pessoas, é ter esse acolhimento, é ver o que as entidades estão precisando, é ensinar os cambonos que estão hoje começando aí o que é ser cambono, né? Que não é só servir uma entidade, vai muito além disso, a ensinar as pessoas que hoje fazem parte da corrente da casa, que cada pessoa que entra dentro desse portão, ela entra com um problema e a solução desse problema, ela busca dessa solução, ela está entendendo que está aqui. E que é a obrigação nossa, independente de seja
do que seja o problema que a pessoa está falando, a gente tem que entender que aquela situação para aquela pessoa é muito grave. Então, às vezes a gente olha assim, nossa, mas a pessoa está chorando por causa de um cachorro que morreu, por exemplo. E a gente fala, que bobagem ia pedir espírito aqui por causa de um cachorro. Mas aquilo para ela faz uma diferença. Aquilo para ela tem a dor que ela está sentindo. E a obrigação nossa, quanto responsáveis por uma casa, é entender cada pessoa que está chegando aqui, entender a dor dela e tentar, junto com os ensinamentos da espiritualidade, tentar ajudá-la. Essa é a minha tentativa de seguir esse caminho aqui. Não sei se tem hora que a gente acerta, tem hora que não, mas a gente sabe que a gente não está sozinho e o nosso caminho é esse. Hoje eu tenho total certeza, né? Eu tenho hoje um neto que hoje, se falar para mim assim, o que seria a sua alegria? É que ele seguisse esse caminho, porque eu sei que é um caminho que vai dar muita luz nos outros. Eu costumo perguntar para ele, ensinei ele desde pequenininho, né, uns 4, 5 anos, hoje ele tem 7. Miguel, o que você é? Um cossem-rufo. E o que é cossem-rufo? Sou a paz mundial, eu sou responsável pela paz mundial. Então ele já sabe isso. Cossem-rufo é uma expressão budista, de um tempo que a gente também teve um conhecimento budista que nos ajudou muito. E eu sempre falo com ele, Miguel, você é responsável por fazer o cossem-rufo nas pessoas. Ou seja, ser responsável por dar alegria e dar paz para as pessoas. Saravá São Miguel Arcanjo é pras almas. Saravá São Miguel Arcanjo é pras almas. Saravá São Miguel Arcanjo é pras almas. Salauinha Latilum. Salve as santas almas benditas, salve as santas almas do sacramento. Adorei as almas, quem pede as almas dão. Que me conde de Jubá, resolva por mim o que eu desejo resolver, e faça por mim o que eu desejo fazer. Peço que me livre de todo mau juízo, de assaltos, tragédias e tudo que puder. Em agradecimento, eu rogo a Deus e à Virgem Maria, que lhe concedo o descanso eterno. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Saravá, filhos de Pemba. Meu nome é Claudinei, sou médium na Casa Sagrado Coração de Jesus há 11 anos. Venho trabalhando aqui no desenvolvimento espiritual com a mãe Pati, com a mãe Carmen, prestando um trabalho de caridade a todas as pessoas que aqui buscam um auxílio. Vamos falar um pouco sobre as entidades, sobre os guias que incorporam dentro dessa casa. Nós trabalhamos na Casa Sagrado Coração de Jesus, a gente trabalha com preto velho, com herês, com marinheiro, com boiadeiro, com exu, com caboclo e em ocasiões de festas e ocasiões especiais, a gente trabalha com a incorporação de orixás, né, que são os seres de uma energia mais suave, mais branda, que acontece ocasionalmente, geralmente em dias de festa. Essas entidades, cada uma traz consigo uma sintonia, cada uma tem uma vibração e uma energia diferente. Essas energias, geralmente, elas são associadas às energias da natureza. Então você pega o orixá Xangô, ele vem com a energia da pedreira. Você pega o orixá Oxóssi, ele vem com a energia das matas. Você pega o orixá Iemanjá, vem com a energia do mar. Você pega o orixá Oxum, que vem com a energia dos rios. Você pega o orixá Obaluaê, que traz consigo o dom da cura,
da saúde. Ele traz essa energia junto com toda a sua egrégora. Essas energias, elas são canalizadas através do médium e direcionadas àquelas pessoas que estão realmente necessitadas. É importante salientar que nem sempre a pessoa recebe aquilo que ela quer, mas ela recebe sempre aquilo que ela precisa. Nessa energia que a gente traz, sim, a energia que mais atrai as pessoas são os Exus, porque os Exus, eles têm uma energia bem densa, muito parecido com a Terra. E os Exus são entidades que já estiveram em Terra, já foram encarnadas. E elas estão procurando um crescimento e uma evolução espiritual e conseguem isso através do seu trabalho. Depois vai crescendo e vai evoluindo, chega um preto velho, chega um caboclo, que são energias mais sutis, mais leves, né? A energia do Exu é uma energia muito densa e ela se equipara muito com a energia que a gente tem aqui na Terra. Então muita gente se identifica muito com essas energias. Eu particularmente, eu adoro a energia do preto velho. Nada me traz mais paz do que sentado num toco, incorporado com o preto velho, trazendo as suas mensagens de conhecimento, de carinho, de afeto, de atenção. E toda essa energia a gente consegue uma sintonia muito grande com todos os outros pretos velhos que estão sentados ao nosso lado, na nossa gira. E muitas vezes, é uma coisa muito interessante, que consulentes que consultam com uma entidade, quando ela procura uma outra entidade, eles costumam falar a mesma língua. O recado é sempre universal. E isso traz para a gente a consciência de que a gente está fazendo a coisa certa, que a gente está todos na mesma sintonia, vibrando na mesma energia. Essas energias, elas são comumente divulgadas em todas as casas espíritas, né? Nas regiões de matriz africana, principalmente na Umbanda. E a Umbanda, todas as casas, elas trabalham com essas linhas. Algumas trabalham com linhas diferentes, mas que não são comuns. Eu já ouvi falar de casos de entidades que trabalham com sereias, né? A gente trabalha também numa energia muito sutil, em ocasiões muito sutis, que são com os ciganos. Os ciganos, eles trazem uma energia de prosperidade, uma energia de ouro, de abundância e de fartura muito grande. Mas não são tão recorrentes como as energias de preto velho e de Exu, né? Em algumas épocas do ano, algumas entidades não incorporam, que são, agora nessa época de quaresma mesmo, a gente não incorpora orixá e a gente não incorpora herê, porque é uma época muito densa, então a gente procura trabalhar com as energias mais densas, mais sutis, mais aquilo que a gente precisa. E os ciganos, até muito pouco tempo atrás, eles trabalhavam na linha de esquerda. E aí o que acontece? Como é que funciona a linha de esquerda e a linha de direita? A linha de esquerda, a gente trata os Exus, que são os que encarnaram em terra e que têm uma energia muito densa próxima com a nossa. E os ciganos, eles têm essa mesma energia, essa mesma densidade, porém numa linha diferente. É importante a gente salientar que cada linha, ela se corresponde a um orixá. Os pretos velhos, ele traz a energia de Obaluaê, de cura, de renovação espiritual, aquela energia de sarar mesmo. Muitas vezes sarar o mental e sarar o corpo. Você pega a energia de Mãe Iemanjá, que é uma limpeza de uma água salgada, que é uma desintoxicação, que é uma limpeza densa mesmo, com a água salgada para que possa estar limpando. Você pega a energia das cachoeiras de Mamãe Oxum, que traz essa energia também de limpeza, de coisa de deixar para o passado. O importante é a gente salientar que a energia de Iemanjá, além dessa energia densa de limpeza, a gente sente uma energia de cuidado, de mãe, de proteção. Você pega o orixá Xangô, que tem a energia das pedras, é o Senhor da Justiça. Ele traz para a gente todo um enriquecimento e todo um senso de responsabilidade para com a justiça. O orixá Oxóssi traz para a gente uma energia de fartura, de caçar, de prover, da gente ser o provedor.
E essas energias, elas são muito bem trabalhadas dentro da Umbanda. Essas energias, elas têm uma força tão forte, tão poderosa, que ela consegue transformar o indivíduo no seu íntimo, de dentro para fora. E trazendo isso para dentro da Umbanda, a gente consegue, nessa experiência, a gente consegue entender que tudo tem um tempo certo e uma energia certa para que a gente possa trabalhar com qualidade, com exemplificação. E a Umbanda, ela é humildade, ela é amor, ela é caridade. A Umbanda, ela é simplicidade. A Umbanda a gente vai pelo básico, né? Então, quando a pessoa começa a se exaltar que a minha entidade é melhor, que a minha entidade faz, isso é orgulho do médium. Não é entidade. A entidade não faz isso. E o médium nada mais é que um instrumento de trabalho. Axé. Olá, meu nome é Ana Carolina, sou médium de incorporação do Núcleo Assistencial Sagrado Coração de Jesus, sou moradora de Santa Luzia, aonde também é o terreiro, no bairro Baronesa, eu moro no Bonanza, sou artesã há muitos anos, trabalho com vários materiais, dentre eles sementes, argila, resina, e hoje, dentro da Umbanda, eu trabalho com os orixás, trabalho fazendo guias, fazendo terços. Hoje a Gratimala, que é a minha marca, que é a marca que eu trabalho com artesanato, eu foco muito nessa parte natural, sabe? Buscando na natureza o material para me trabalhar. Sementes, argila, para fazer as contas das guias que o médium usa para o trabalho. Por que eu opto por esse tipo de material? Porque para a pessoa estar conectada direto da natureza. Sou filha de Oxum com Oxóssi. Oxum me trouxe a argila da água doce. A argila, ela vem no material mole, ela se transforma numa conta que vira um terço, que vira um japamala, que vira uma guia de proteção. A semente que está aí na natureza do nosso pai Oxóssi, ela também nos traz proteção, nos traz a energia do orixá para a nossa guia de proteção. O médium, ele precisa dessa proteção para ele trabalhar, né? Então, assim, as pessoas que frequentam o terreiro utilizam a guia de proteção, que é só os fios de contas de miçanga. Os médiuns de incorporação, eles trabalham com fios de contas de trabalho, de proteção, que são mais trabalhados, que precisam de mais elementos para que eles possam ter essa conexão com a natureza, para sentir a energia dos orixás, para poder estar ali conectado com o sagrado. E é esse o meu trabalho. Trazer para o médium, trazer para as pessoas que estão ali no terreiro, proteção, auxílio, ajuda. Quando eu produzo esse tipo de material, eu escuto pontos, eu canto pontos, eu firmo a minha cabeça nos meus guias. Por quê? Porque por mais que a princípio é só um fio de conta, é só um colar, porque ele ainda não foi imantado, ainda não foi protegido pela entidade do terreiro, ali as minhas entidades, quem está comigo, os meus guias, estão trabalhando junto comigo na elaboração daquele fio de conta. Então, para mim, não é só um fio de conta.
ali ele já tem a energia dos meus guias, dos meus orixás e das minhas mãos. Para mim isso já tem muito axé. E eu fico muito feliz em fazer parte desse projeto, em fazer parte dessa energia que as minhas mãos produzem para proteger a outra pessoa. Então, eu trabalho com vários tipos de imagens. Eu trabalho com imagens católicas, tanto no material de gesso quanto no material de resina, e trabalho com imagens de orixás, propriamente ditas. As imagens católicas, as pessoas usam muito no sincretismo, né? São Jorge, o sincretismo de Ogum, São Sebastião, Oxóssi, Nossa Senhora Aparecida, Oxum. Então, assim, infelizmente, né, as pessoas ainda não aceitam muito essa questão de hoje não tão mais, né, a questão do orixá. Então, eles utilizavam muito as imagens católicas nos seus altares e não utilizavam as imagens de orixás. Hoje, não mais isso. Hoje, eles utilizam mais as imagens do orixá propriamente dito do que as imagens do sincretismo. Hoje, isso está se quebrando muito. Mas eu ainda vendo as imagens católicas, mas vendo as imagens dos orixás, tanto em resina quanto no gesso. Então, essa noite, pensando muito na religião, pensando muito no meu trabalho, na conexão que eu tenho com os meus guias, com os meus orixás, pensando em tudo que vem acontecendo, na gratidão que eu tenho por tudo que tem sido feito através da Umbanda, através do meu artesanato, me veio uma frase que, para mim não perder essa frase, eu anotei ela. O meu trabalho não é só criar peças, é contar histórias, emocionar, é levar fé através da arte. Cada detalhe eu faço com as minhas mãos. Carrega um significado muito importante. Esse é o verdadeiro sentido do artesanato. Axé. E eu não tenho nem palavras para poder falar. É gratidão, gratidão mesmo por cada um de vocês. Quem já está 12 anos com a gente, quem está no meio, quem veio agora, sabe que eu estou falando de coração. Né? O tanto que eu converso com vocês no WhatsApp, que enche o saco de vocês, se vai, se não vai, quem vai levar, quem não vai levar. Eu sou assim mesmo, sou chorona, sou vidona. E eu só tenho que agradecer mesmo muito, pedir a parte. Deixa eu falar, porque não tem jeito do WhatsApp para agradecer a todo mundo. Já falei gratidão para todo mundo. Então, vamos firmar bastante para a nossa festa ser maravilhosa, que está sendo, né? E pedir, né, a todos os nossos orixás, pedir a Deus que ajude cada um de nós, né? E vocês nas suas orações peçam por nós, a gente que está pedindo por todos. E que a gente continue mais 12 anos aí juntinho e misturado, tá? Eu sou Maria do Carmo, eu sou, né, um membro da corrente, comecei junto com Patrícia há 20 anos, né? E estou na casa, né, desde que começou. Desde que começou era eu, Patrícia e a Kátia, e a gente às vezes até rezava para não chegar ninguém, a gente ficava preocupado. Mas ser médio não é fácil, tá? É bonito, né? Você bota uma roupa bonita, é muito bonito, mas não é fácil, a responsabilidade é muito grande, você tem que ter, obedecer, né, todas as coisas que os seus mentores falam, que as suas entidades falam, os seus banhos têm que estar em dia, suas preces têm que estar em dia, então não é fácil, é bonito. E você tem que ser médio 24 horas, né? Você tem que mostrar, não é quer dizer mostrar, você tem que ser médio 24 horas, com quem você anda, o que é que você faz, o que é que você fala, as suas atitudes, porque é muito bonito, né, a gente sentar aqui, cheio de guias, de roupa bonita, fazer um trabalho bonito, mas saiu daqui a gente é outra pessoa. Mas é o que eu estou dizendo, não é fácil. A gente tenta, a gente pede, né, muita orientação para os nossos guias, para os nossos mentores, para nos ajudar, porque é ser humano. Porque a gente tem que passar isso. A gente precisa mostrar que a Umbanda não é o que falam por aí. Então, desde que eu entrei para a Umbanda, eu melhorei muito, mas assim, 1000%, porque eu até falo que eu não me reconheço como eu era antes e o que eu sou agora. Assim, não tô, né, 100%, 99% ainda.
Mas eu melhorei muito, eu era muito brigadeira, eu caçava muita confusão. E, então, assim, graças a Deus, né, a Umbanda me segurou e me segura. Porque eu falo que se a gente soubesse das coisas que a gente sabe hoje, das confusões que a gente tinha antes, a gente era complicado. Então, assim, graças a Deus, os nossos guias nos protegem, nos ajudam, mas mostra também, você quer ir, vai. É o livre-arbítrio de cada um. Quer fazer confusão, faz, mas depois, assim, não é castigo, não é cobrança. Mas você fez, você tem que pagar é aquilo que você fez. Então, a gente tem que procurar andar direito, né, fazer as coisas que são recomendadas e começar a trilhar um caminho legal, porque senão a cobrança vem mesmo. Ah, por que eu estou sofrendo? Não sabe por que você está sofrendo, olha o que você fez. Então, o médium é isso. É bonito? É bonito, mas a responsabilidade é muito grande. Além de ser médium, gente, aqui na casa eu tenho uma função de... É muito legal. Toda vez que tem festa, né, às vezes fala assim, chega, a casa está linda, tá toda arrumada, toda bonita, mas às vezes ninguém sabe, né, o que aconteceu, o que está nos bastidores para a gente fazer uma casa ficar bonita. Não é ficar uma casa rica, mas uma casa aconchegante, uma casa legal. Então eu fico naquela loucura, né? Eu falo que quando já falta uma semana para a festa ou um mês, eu já fico doida, preocupada, onde eu vou conseguir flores, para poder a gente colocar no altar para ficar uma coisa bonita. E sem contar as festas que a gente tem que fazer, a gente faz as comidas de santo. Então, assim, a emoção é muito, eu não sei o que é mais emocionante, é você ficar aqui trabalhando como, né, recebendo a entidade, ou você estar na cozinha. É muito gratificante você saber, assim, você está responsável por aquilo, a sua energia está ali. Tá? Você saber assim, ó, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer isso, tem que sair tudo do jeito que tem que ser. Então, a responsabilidade é grandíssima, e todas as festas, não tem como. A gente fica muito preocupada, a gente fica muito ansiosa, a gente fica muito nervosa, mas sempre dá tudo certo, graças a Deus. Fazer uma comida de santo é um trabalho muito forte, um trabalho muito... recompensa a gente muito, porque a gente fica, é muita energia, a gente tem que organizar todas as coisas. A cozinha tem que estar limpíssima, a gente não pode deixar todo mundo entrando numa cozinha, a gente tem que acender as velas, fazer nossas orações, e é tudo com muito amor. Então não é chegar lá e você falar assim, tô chegando, tô fazendo. Não é assim. É muito amor, é muita força. Porque para cada entidade que você faz essa comida, você pede ajuda para ela, você pede, né, para te ajudar, para poder estar ali junto com você, para sair uma coisa legal. Porque fazer comida é fácil, né? A gente faz. Então as pessoas costumam falar assim, mas eu faço em casa, a comida não fica legal. A gente faz em casa também, não fica legal. Porque é outra energia, é a energia da entidade, é a energia da... É a força de cada entidade. Então, assim, é muito gratificante mesmo. Essa comida que a gente faz aqui, geralmente, nós começamos com 40 pessoas, passamos para 60, passamos para 80, a gente está fazendo comida para 150 pessoas. Então, não é um pratinho, né? Então, assim, você tem que ter uma responsabilidade muito grande, se vai dar, as pessoas vão vir. A minha preocupação é essa, eu vou fazer, as pessoas vão vir. Você saber que você tem que ir lá no açougue, você tem que, né, que escolher as coisas legais, escolher as coisas novinhas e fazer aquilo com carinho e de ter ainda um risco de azedar, né? Porque assim, não é fácil. E tem uma outra coisa, quando sempre tem a festa, geralmente eu ligo para as pessoas, né? Falo, ó, tá tendo a festa, vocês querem colaborar com alguma coisa? Ou eles mesmos perguntam, vou ajudar o que na festa? Geralmente não quer trazer um feijão, quer trazer uma carne, mas geralmente não pode. Como é que vai trazer no dia da festa? Então, até isso a gente tem que organizar, conversar com as pessoas e perguntar, vocês querem ajudar como? Eu vou trazer um feijão, no dia da festa traz o feijão, como é que você vai cozinhar o feijão? As coisas são feitas de um dia para o outro, assim, é com muito carinho, é com muito amor. Então, essa é a minha função também aqui no... De um lugar além mar vim, assim sei. Sei também não sou bicho, nem lixo, sou rei, assim sei. Na vinda de lá para cá, 2 partes de mim jogaram ao mar. Minha dor foi tão grande que salgou ainda mais a água do mar. No coração, um jeito banto de bater, da canção um jeito santo de nascer. No coração fiz caixa, folia, diamante em bateia. Da canção faço carta de alforria, liberdade de quem anseia, pois proclama mentira quem tem medo da verdade. Nem o manto da hipocrisia, nem sua perversidade, pois rei quer rei e rainha quer rainha. Acompanhado ou sozinha, nunca perde a majestade.
Salve, salve todos os reis e rainhas negros aportados nessa terra. Salve Zumbi, salve Dandara, salve Chico Rei, salve Djalô, salve Tulo. Salve minha mãe, Marilu. Salve meu pai, Marcos. Salve a realeza de cada um de nós. Salve a humanidade de cada um de nós. Salve as Áfricas em nós. Só saravando com o fogo que transforma, com a água que limpa, é que a gente vai poder transpor os grilhões impiedosos do racismo, do preconceito e da discriminação que estão aí na construção dessa nossa terra, que estão aí regendo o nosso pensamento, nossa cabeça. Por isso, eu evoco o fogo, porque a água limpa, mas às vezes é preciso queimar. Vai doer, vai arder, mas é necessário fogo. Sair do lugar cômodo proposto pelo racismo, que naturaliza desumanizar pessoas pela cor da pele, que naturaliza desumanizar pessoas pela sua profissão de fé, que naturaliza desumanizar, animalizar, matar. O meu grito contra esse mal chamado racismo. A gente entende a cada dia mais a necessidade. Eu nem me apresentei da forma formal, da forma humana, da forma social. Me apresentei primeiro de forma espiritual, de forma ancestral, porque eu vim nessa terra para vibrar poesia, vibrar sorriso, vibrar amor, vibrar sombra e luz, vibrar luz sem negar a sombra. Eu sou o Tom Nascimento, cantor, compositor, arte educador, escritor, pai, filho, amigo, macumbeiro, umbandista, espiritualista, missionário do som, alguém que ainda escolheu e escolhe guerrear com o dom supremo do amor. Mas não um amor que só diz sim, é um amor que diz basta, um amor que diz não, um amor que se posiciona. Nesses 20 e tantos anos, quase 30 anos de estrada como um artista, parte da minha caminhada é desenvolvida como arte educador, porque eu entendo que esse mal, o racismo, insisto, a intolerância, o racismo que dentro dele tem intolerância religiosa, racismo recreativo, racismo religioso, racismo científico e institucional, ou seja, está na estrutura. Eu fui tocado por minha mãe África, no meu tambor interior, primeiramente para me conectar comigo e vencer o auto-boicote. Esse boicote que diz que eu não posso, que diz que eu não tenho bonitezas, que diz ainda, mas eu não ouço, eu ouço um tambor ancestral. E é fundamental que nós acessemos o nosso tambor interior para que cada um, à sua forma, com o seu axé, com o seu saravá, com o seu amém, com sua literatura, enfim, com o que seu tambor vibra, se posicionar contra o racismo, contra a discriminação, contra o preconceito. Durante bastante tempo, eu fui acometido por esse pensamento, até chegar aqui e olhar para mim e dizer para mim mesmo no espelho: eu me vejo tão bonito, preto. Eu me vejo tão bonito, preta. Demora muito, até que uma pessoa preta se torne humana. Ela tem que se tornar negra, ela tem que se compreender onde está a sua humanidade. Essa humanidade que é tirada a partir da escola, a partir das religiões, a partir da política, a partir de todo lugar, porque é estrutural, não é isso? Então é muito difícil, é uma luta que cada um de nós tem que travar por si só, através de literatura, através de bate-papo,
através de documentários, através da fé, do axé, mas sem perder de vista a singularidade que cada um de nós é, que cada um de nós tem. E meu processo foi doloroso como de qualquer preto, preta, negro, negra nesse mundo. Mas a vitória me alcançou, a vitória mais importante, que é essa de me conectar com as minhas humanidades. Me lembro de que quando era criança, hoje adulto, hoje afrocentrado, hoje afroalfabetizado, num processo de alfabetização ainda, eu consigo perceber aquele não lugar que eu tinha na escola, aquele não lugar que eu tinha na busca por uma namorada, na busca por colegas, na busca por um lugar bacana. Eu sentia que não era para mim, que não era justo, porque hoje eu tenho nome para isso. Racismo. Não é bullying, não. Não é preconceito, não. É a discriminação em ação, é o preconceito em ação. E tem nome. Esse nome é racismo. E eu fui me fortalecendo, achando forças em mim, no meu tambor, em quem cuida de mim, de forma ancestral e transcendente, e nos parceiros. Porque nós não somos seres biológicos simplesmente, somos seres sociais. Eu preciso fazer esse recorte do ponto de vista da espiritualidade, da religiosidade. Como arte educador, quase 20 anos nas escolas, eu percebo que um dos gargalos para a gente lutar contra o racismo, que está ali posto nas matérias, na postura da escola, ele esbarra na religião, ele esbarra de novo na fé, de forma que professores que são de religião de matriz africana não se pronunciam, se escondem sua fé. Quem sou eu para apontá-los e dizer que eles têm que botar a cara? Só quem sofre o racismo é que sabe aonde que aperta. E é desumano. O próprio Cristo sentiu o peso nas costas, no corpo todo, quando detentores da verdade daquele momento o acusavam de demônio, de coisa ruim, de invencionista e tudo aquilo que está escrito no livro sagrado e em todo canto. Olha o que fizeram com o mestre, esse tambor que ecoa há mais de 2000 anos. Bateram nesse tambor e ele continua ecoando. Aquilo que foi feito com o mestre Cristo é feito com cada um de nós, pretos, pretas, com indígenas, com pessoas de religiões não cristãs, religiões não brancas, não europeias. Pense nisso. Esse é o seu papel, essa é a sua forma de vibrar Deus, de vibrar amor, chicoteando, matando sonhos, desumanizando. Basta. Basta. Eu tenho que controlar o Ogum que mora em mim para não ter vontade, para não deixar vibrar a vontade só de cortar a cabeça e me posicionar com a espada para a guerra, mas saravá em Jesus, saravá em Iemanjá, nos nego velho, em meu pai, Oxalá, para, a partir do não e do basta, com o axé do amor, buscar conhecimento, postura, para que a gente saia e vença essa batalha contra a intolerância. E vou me valer aqui das palavras de Altair Veloso, que diz: a intolerância é a mais triste das doenças. Não tem dó, não tem clemência. Deixa tanta cicatriz nas pessoas, nos povos, nos países. Às vezes, religiões, guardiãs da luz celeste, abandonam sua luz para empunhar cacetetes. Às vezes, corações que creem em Deus são mais duros que dos ateus. E quem somos nós para dizer que coração de ateu é duro? A intolerância é a mais triste das doenças. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, saravá para quem é de saravá, meu respeito aos ateus. E vamos que vamos, rumo ao mundo Ubuntu, onde eu sou porque nós somos, onde cada um de nós é importante, assim como cada folha, cada flor, cada cor, cada pingo d'água, doce ou salgada. Saravá, em terra.
Quem falou que o negro nasceu pra ser escravo? Quem te disse que o negro nasceu pra apanhar? Camarada, o negro morava em Angola. Meus amigos, o negro era rei de lá. Olá, meu nome é Luiz Eduardo, sou tateto em Ganamavu, da nação de Omolocô, conhecido aqui na cidade de Santa Luzia como Pai Luiz, fundador e presidente da ETAL, Associação de Encontros de Terreiros Afro-Luzienses. Também sou conselheiro do Conselho Municipal de Políticas Culturais do município. O nosso terreiro já tem mais de 10 anos aqui na cidade. Nós estamos localizados aqui na Rua 13, número 180, no bairro Castanheira. Falar para a gente de intolerância religiosa e dessa resistência do nosso povo, ao mesmo tempo que a gente fala com esse ar de alegria, ele vem com um ar de sofrimento, um ar de resistência, um ar de resiliência. Falar do povo preto, e a gente fala com alegria, com devoção, os terreiros hoje eles estão praticamente dentro de vielas, de periferias, de favelas. E essa educação que a gente fala, uma educação base, quem dá para as pessoas é o terreiro. O terreiro é quem faz esse cuidado com a sua comunidade, o terreiro é quem cuida dessa comunidade, o terreiro é quem zela por essa comunidade. E para mostrar também para as pessoas que dentro do terreiro não tem demônio, dentro do terreiro não tem diabo, dentro do terreiro tem um amor. O mal, ele não está em religião nenhuma. O mal, ele está no coração do ser humano que quer que faça o mal para outras pessoas. E aí querem julgar as religiões de matriz africana por causa da incorporação, por causa das entidades, né? A gente pega, por exemplo, a entidade que todos conhecem, que é Exu. Exu é a melhor entidade que tem, né? É o Senhor dos caminhos, o Senhor que tudo vê, a boca que tudo come, o Senhor da comunicação. Hoje nós não poderíamos estar fazendo isso sem a força de Exu, porque ele é essa comunicação. E é importante que ele esteja na frente para que isso hoje a gente consiga quebrar paradigmas. E isso a gente consegue diminuir essa intolerância religiosa. E aí eu me lembro, quando a gente se fala de intolerância religiosa, de um caso que mexeu muito comigo. Sabe, a gente aqui na cidade de Santa Luzia, né, como fundador da ETAL, a gente faz vários eventos justamente para isso, para combater a intolerância religiosa, para combater o racismo, para mostrar para o poder público que nós também não queremos ser tolerados, mas nós queremos ser respeitados, porque é direito de todos nós. É direito de todos nós termos uma moradia digna, é direito de todos nós podermos ter uma alimentação digna, é direito de todos nós escolhermos qual a religião a gente quer, independente de qual caminho seguir. E aí, nesse evento, eu me lembro que uma mãe de santo, amiga minha, ela subiu no palco e foi questionar, né, os organizadores para tal aquele evento, que a gente tinha se sentido, né, um pouco menosprezado. Ela foi e questionou, e quando a gente saiu desse evento, um rapaz, que eu não me recordo muito bem, falou com ela, chorando, que agradecia muito pelas palavras dela, que ele estava cansado de ser uma pessoa preta na cidade e que ele estava cansado de, às vezes, a polícia ou as pessoas marginalizarem ele, discutirem com ele por ele ser uma pessoa preta. Um branco, ele nunca pode falar de uma visão de um preto, porque ele nunca vai saber, ele nunca vai sentir o que passa isso. O racismo religioso, ele é tão forte, e quando a gente fala que ele é tão forte, e aí a gente tem que buscar a responsabilidade não só das religiões de matriz africana, mas para com o poder público, para com o governo do estado, para com o governo federal, porque o racismo ele mata, e o racismo ele dissemina um ódio, ele dissemina um preconceito muito grande entre as pessoas. E aí, o racismo ele não tem dois lados, ele tem só um lado. A intolerância religiosa, ela não tem dois lados, ela tem só um lado. E a sociedade, ela tem como julgar tudo que é do preto é ruim, tudo que é do preto não vale, tudo que é do preto é amaldiçoado.
Isso já está impregnado dentro. O sistema, ele faz isso. O sistema, ele faz com que nós, povos de matriz africana, quilombola, congadeiros, capoeiristas, nós não conseguimos nos organizar. Porque ele sabe que quando a gente se organiza, quando a gente está em união, a gente tem uma força muito grande. Mas o sistema de jeito nenhum ele quer. Então quando a gente coloca um evento na rua, quando a gente faz uma sessão dentro da nossa casa, quando a gente vai visitar um outro pai de santo, que por mais que a gente acha que possa ser pouco, é muito. Porque nós estamos quebrando esse sistema. Nós estamos quebrando esse sistema que querem disseminar com o nosso povo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Por exemplo, o dia 20 de novembro, diferente do dia de Tiradentes, que veio de cima para baixo. Dia 20 de novembro não veio de cima para baixo, ele veio de baixo para cima. Ele veio com luta, ele veio com garra, ele veio com persistência. Olha quantas pessoas lá atrás morreram para que hoje, dia 20 de novembro, seja considerado um feriado nacional. Mas que também não basta ser considerado um feriado nacional se você não traz essa mensagem do governo federal, do governo do estado e dos municípios. Para sempre lembrar que o 20 de novembro simplesmente não é um feriado para as pessoas ficarem em casa. Às vezes para descansar, mas é para mostrar que o dia 20 de novembro ele tem uma resistência muito grande na sociedade. Ainda temos muito que avançar, muito. Mas essa foi uma conquista muito importante para o nosso povo. E a intolerância é muito difícil quando a gente fala, em pleno século XXI, de intolerância religiosa, falar, não acontece, não existe. Existe. Sabe como que a intolerância, o racismo religioso acontece? Quando, por exemplo, a gente entra num espaço público ou a gente entra num supermercado e às vezes as pessoas olham para a gente do jeito que eu estou vestido, ou às vezes olha, por exemplo, pela nossa cor e às vezes capaz de achar que a gente não dá conta. Então, desde o começo, eu cantei essa zoela para mostrar que o negro, na cidade dele, era rei. Ele foi trago para cá e ele é escravo. Então a gente não quer ser escravizado por mais ninguém. Nós queremos ser livres. O nosso povo é bonito, o nosso povo merece ser livre, o nosso povo faz muito por essas comunidades e nós queremos avançar cada vez mais. É por isso que nós precisamos dar as mãos, porque juntos somos mais fortes. Uma andorinha só não faz verão, e realmente não faz. Mas um monte de andorinha. Ela faz um verão, ela faz um outono, ela faz um inverno e ela faz a vitória. E é por isso que nós estamos aqui hoje fazendo esse vídeo para poder trazer essa força do povo de matriz africana, o povo preto. Porque só a gente sabe a força que a gente tem. E outra, quem cuida do povo preto é o povo preto. Axé para nós. Eu me chamo Evanilda. Participo aqui da casa Núcleo Sagrado Coração de Jesus, Umbanda para a Vida, no qual a minha função é cambona na casa e vou falar um pouco da função do cambono na casa. A função do cambono na casa, quando eu chego na casa, eu procuro organizar as coisas que aquela entidade que vai se manifestar no dia precisa. Se é uma vela, se é preparar um cachimbo, se é preparar um charuto, se é preparar uma ervas. Isso é conforme cada entidade que se manifesta durante aquela noite, aquele dia. Então, eu digo que a função do cambono, ela pode e vai muito além disso, que é atender quem está chegando também pela primeira vez na casa, ou pessoas às vezes que já teve mais vezes, outras que têm alguma dificuldade, que vai até aquela entidade para ser atendida, tomar um passe, porque muitas vezes a pessoa vem em busca da cura, né? Vem em busca do passe normal, mas o cambono ele tem que estar interligado e conectado tanto na entidade daquele médium
quanto no consulente. Porque essa atenção, ela é muito ampla. Não é só com a entidade. Porque as pessoas que têm dificuldade, muitas das vezes, não estão entendendo e não entendem a linguagem, a língua, a fala que aquela entidade está produzindo. Porque não é a mesma fala comum. Muitas vezes não é a fala comum nossa. Então o Cambono tem que estar ali, interligado, para ele transportar para esse consulente a fala e a escrita. Nós temos que muitas das vezes escrever, porque a pessoa que vem numa casa, ele não pode sair com dúvida, ele tem que ser muito bem atendido por nós cambonos, porque pela entidade ele já é, porque se ele vem em busca de cura, em busca de um passe, ele já foi direcionado, mas por nós, a nossa atenção ela vai muito mais além disso. Então, a responsabilidade de um cambono na casa hoje, ela é muito grande. Porque, além do trabalho fraterno, com amor à frente de tudo que a gente faz, nós temos que estar com a atenção ligada a tudo. A tudo, a tudo. A nossa atenção vai desde a porta da frente até o fundo da casa. E o mesmo a gente fala que esse trabalho, ele é feito para que a pessoa saia daqui feliz, tranquilo, que ele saia mais tranquilo e mais em paz do que quando ele chegou. Porque essa é a função do cambono, fazer com que a pessoa saia daqui melhor do que entrou. E eu tenho certeza que as entidades, os espíritos de luz que manifestam aqui nessa casa, eles ficam muito felizes com o nosso trabalho. E nós também temos a nossa bênção diária, porque um trabalho feito com o coração, ele só tende a dar certo. E, no entanto, que tem 15 anos que eu estou aqui na casa. E é uma grande alegria para mim dizer isso. É um prazer muito grande servir essa casa. Muito obrigada, namastê. Meu nome é Juliana, sou consulente da Casa Sagrado Coração de Jesus. A minha história com a Umbanda, ela vem desde 2012, onde tive experiências numa outra cidade em São Paulo, quando conheci algumas vertentes dela, né, que a partir deste momento me gerou algumas experiências de vida que não foram tão legais, e não é considerando a questão da experiência da casa em si, de forma alguma, mas sim do ser humano como um todo. Nesse contexto, essas experiências geraram traumas dentro de mim, e que em algum momento, por desinteligência, por falta de maturidade espiritual, emocional, eu comecei a sentir muita raiva, eu me senti usada, e de uma forma muito pejorativa, eu comecei a desejar o mal dessas pessoas. E ainda que a lei da semeadura ela seja muito factível na nossa vida, ainda assim, todo aquele efeito de você sentir raiva de alguém, de você desejar que, ainda que se use o escopo de justiça transvertida de vingança, aquilo volta para você. Aquilo atrapalha a sua vida. Foi onde, depois de praticamente 13 anos, não, 14 anos na verdade, eu retornei à Umbanda através de uma indicação de uma vizinha e conheci então o núcleo em questão. Então, conheci a casa, venho frequentando há cerca de 6 meses. A minha vida de lá para cá se transformou numa odisseia. Por que eu digo isso? As entidades que me acolheram aqui, elas tiveram sim uma certa dose de trabalho, porque infelizmente foram danos acumulados ao longo de muitos anos. E eu sentia que aquilo dali estava literalmente travando a minha vida em todos os aspectos, material, emocional, enfim, de um aspecto completo.
Eu fui atendida aqui pela vovó Conga. Ela, com muito carinho, com muito cuidado, com muito colo, né, que só os pretos velhos são capazes de prover, gerenciou em mim passes, instruções, pedindo assim de uma forma muito consciente até onde eu conseguia ir dentro da minha verdade até aquele momento, como sair daquele meio de tanta lama e conseguir ver meu real valor. Aí depois disso, né, de vários passes, também fui atendida pela entidade do senhor Exu Tranca-Ruas, que aí foi de uma forma muito mais direta, muito mais precisa, foi falando, olha, nós temos outras questões a resolver, vamos fazer um olhar introspectivo, não é só essa questão que aconteceu, e fomos ali limpando camada por camada. E hoje a minha vida ela é completamente diferente. Temos desafios, né, como todos os seres humanos, mas tenho direcionamento, tenho felicidade por estar aqui e fazer parte. A Virgem Maria, nossa anjo da guarda, seja nossa guia na hora de Deus. A Virgem Maria, na hora de Deus. A Virgem Maria. Meu nome é Alisson Stanislau, sou um novato na Umbanda, tenho 1 ano que me considero umbandista. Eu fui criado na tradição e na religião católica e sempre guardei muitas restrições. Eu não me encontrava na religião católica. Por tradição, eu me considerava católico, mas eu nunca vamos dizer assim, me encontrei, não. E um belo dia, eu estava indo trabalhar de manhã e no carro eu virei para minha esposa e falei assim, poxa, eu tô a fim de ir num terreiro, procurar um terreiro. Ela assustou assim, quê? Eu disse, tô a fim de procurar um terreiro, eu sinto que alguma coisa está me chamando. E assim, eu não tinha muita experiência, na verdade eu não tinha nenhuma, eu tinha ido uma vez a um terreiro de Umbanda, mas isso era adolescente, e desde então não fui mais. E aí eu estava começando a sentir realmente que algo estava me chamando, esse chamado. Através de um amigo, eu fui perguntando, um amigo que já era da Umbanda e tinha um conhecimento, eu fui perguntar para ele e ele me indicou os locais, as pessoas sérias que eu poderia começar e eu fui e entrei no terreiro. A minha história de entrada, ela é interessante, ela parece com outras histórias, mas ela é interessante pelo seguinte, normalmente as pessoas falam que você chega na Umbanda pela dor. E quando eu cheguei na Umbanda, quando eu cheguei no terreiro, realmente eu estava numa situação bem complicada. Ainda trato de depressão, mas eu estava numa crise muito alta, muito grave. Eu estava com a depressão lá no pior situação que eu poderia encontrar. E quando eu disse que eu estava recebendo esse chamado, não foi porque eu falei assim, olha, vai ser uma solução para minha questão de depressão. Não foi. Realmente eu estava sentindo e coincidiu de eu estar, de fato, com esse quadro de depressão. Eu vim a primeira vez no terreiro e uma coisa aconteceu que parece ser romantizado, mas foi pura verdade. Quando eu estava descendo a rampa do terreiro, eu escutei o som do atabaque. E nesse momento veio um clique na minha cabeça falando, olha, aqui é a sua casa, você encontrou o seu lugar. Eu não tinha, não tinha nem entrado no terreiro direito, eu estava descendo a rampa, não tinha conversado com ninguém, não conhecia ninguém no terreiro. O amigo que me indicou, ele não estava no dia, eu vim
por indicação, entrei, a porta do terreiro estava aberta, entrei, mas na descida eu já escutei o atabaque e eu fui ali ter certeza de que eu estava no meu lugar e me encontrei. Comecei a frequentar o terreiro, né, sem saber nada de nada, não que eu saiba alguma coisa hoje, mas e fui me apaixonando cada vez mais. E mais do que paixão, eu entendo o seguinte, que a grande mudança na minha vida foi que com a Umbanda eu refiz a conexão com o sagrado. Então, assim, além dessa cura, propriamente dita, que teve da depressão, eu ainda me considero depressivo, né? Ainda estou tratando, mas eu tive essa questão de me encontrar com o sagrado novamente. E desde então estou no terreiro e a vida só melhora. Hoje eu até tento trazer mais pessoas que estavam na situação que eu estava ou que estão precisando. Sempre que eu posso, indico. E assim, hoje eu me sinto completamente conectado ao sagrado e hoje eu só tenho a agradecer às entidades que cuidam de mim, aos meus orixás, meus pais, minha mãe. E é só, hoje é um outro cara, hoje é outro cara e bem melhor do que eu já estive. E hoje eu penso o seguinte, pô, levei muito tempo para conhecer a Umbanda. Hoje estou aqui e assim, um exemplo de que realmente renova a vida, muda as coisas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. E a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveis. E depois desse desterro mostrai, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, que assim seja. Amém. As entidades dentro da Umbanda, o que a gente chama de guias e entidades, mentores, eles são os nossos guias porque eles, né, literalmente nos guiam na nossa caminhada dentro do terreiro e fora do terreiro. Eu tenho espíritos que vêm junto comigo nessa missão para me guiar, para me conduzir dentro de um trabalho mediúnico e fora desse trabalho também na minha vida. O mentor, ele é alguém que viveu, ele aprendeu que aquilo que ele viveu, então ele consegue me instruir, a me levar a viver de forma melhor, porque ele já passou a parte mais pesada. Então, todo respeito e admiração e obediência aos nossos guias faz com que a gente vá se tornando pessoas melhores. Dentro da Umbanda a gente tem os pretos velhos, que são a maior referência para nós dentro da Umbanda de sabedoria, que são espíritos de negros que viveram escravizados, que sofreram esse período de escravidão no Brasil e que aprenderam muito humildade, muito a resiliência, a obediência e conseguiram passar por cima disso tudo. Evoluíram ao ponto de só vibrar amor e trazer para nós na Umbanda esse mesmo amor, essa mesma paciência, essa mesma tranquilidade e humildade que eles têm, e eles vão nos ensinando isso na caminhada. Os caboclos, eles são espíritos dos indígenas. Eles conhecem as forças da natureza, eles conhecem as plantas, eles conhecem o poder das frutas, o poder das forças mesmo das árvores, do rio, dos animais, e toda a força que vem da nossa natureza antes do Brasil ser colonizado, a gente traz a força dos caboclos para dentro de nós. Então eles dentro da Umbanda, eles nos ajudam também nessa conexão e nos trazem muito vigor.
Eles trabalham com as ervas, com as plantas, nos ensinam os banhos, as defumações são por conta deles também. E eles trazem muito vigor, muita energia, muita força e muita firmeza para que a gente tenha um pouco de postura de guerreiro também. Para que a gente consiga superar e viver o nosso dia com firmeza, assim como eles viviam. A gente tem a linha dos erês, que são as crianças, dentro da Umbanda, que representa espíritos de crianças mesmo, que trazem doçura, trazem alegria, trazem essa energia de paz e de saúde também para dentro do terreiro, e é importante a presença dele para tirar o coração amargo, para tirar a tristeza, para tirar o sofrimento e trazer bênção para as nossas crianças dentro da Umbanda, e elas aprenderem já a conviver com esses espíritos e irem aprendendo que tudo é de luz e tudo é paz, tudo é bênção. A gente tem a energia dos baianos, a linha dos baianos e os marinheiros, que são linhas que trabalham com os nordestinos, principalmente os baianos, que também foi um povo muito recriminado, muito marginalizado e desconsiderado na nossa sociedade. E eles vêm trazendo humildade, vêm trazendo alegria. A vibração de baiano no terreiro é ótima porque ela levanta muito o astral. Porque mesmo na simplicidade deles, eles trazem alegria com os pontos, com as músicas, com os sorrisos. Eles ensinam a gente também a ter força e firmeza para enfrentar os desafios que nós precisamos enfrentar. Os marinheiros também foram espíritos de homens que viveram muito no mar, passaram muitas dificuldades pelo mar, passaram muitas privações vivendo no mar. E eles vêm como esses espíritos trazendo para nós também essa força, também essa sabedoria, também nos mostrando que a gente dá conta de enfrentar os desafios dentro do terreiro. A gente tem alguns terreiros, não são todos, a linha dos ciganos, que cigano também foi um povo que sofreu muito preconceito. Até hoje existem pessoas que têm medo de cigano na sociedade. E eles trazem para nós muita alegria, trazem muita sabedoria, trazem muita magia, porque ciganos faziam muitas simpatias. Então a magia com coisas da natureza, eles usam muitos incensos, as velas, as frutas, as flores, os cristais, e eles fazem trabalhos lindos de magia que também levantam o nosso astral bastante. Então cada linha ela tem uma particularidade, mas todas passaram por processos de discriminação, passaram por processo de sofrimento, de desafios para resistirem na sociedade. E hoje eles vêm dentro do terreiro e a gente consegue olhá-los com admiração, com respeito, com outra imagem, e a gente consegue cultuá-los até. E isso é mais uma bênção que a Umbanda traz, por isso que eu digo que ela vem de uma forma organizada, dando espaço para todo mundo e que todos sejam acolhidos. Tem uma parte da Umbanda que é muito bonita, que é a linha de esquerda, são os nossos Exus e Pombagiras. Quando a gente diz Exu na Umbanda, a gente não está dizendo orixá, a gente está dizendo entidades também que são escoras. Tem lugares que se chamam escoras, soldados, guardiões. Eles são como se fossem nossos seguranças, nossos policiais dentro do terreiro. E as pombagiras com uma linha um pouco parecida, mas as duas linhas são linhas de esquerda e a gente trabalha. Exu vem como segurança, ele é o que vem na frente, ele é o que nos protege. Então antes da gente entrar em algum lugar, a gente tem Exu na porta para que nos proteja, para que nenhum mal nos pegue ali. Quanto mais familiarizado, quanto mais amizade e conhecimento, esclarecimento eu tenho sobre a linha de Exus e conexão com o nosso Exu dentro de Umbanda, dentro da nossa linha de espíritos que trabalham conosco, mais eu fico segura, mais eu fico preparada, mais eu fico forte para enfrentar as situações da minha vida. Então, algumas pessoas até dizem que Exu deveria ser nossa primeira oração, né? Primeiro Exu, segundo Exu, terceiro Exu, porque a força deles faz toda a diferença. Exu não vem para fazer maldade,
Exu não tá para matar, para tirar, para cortar, para fazer mal para ninguém. Isso é uma ilusão que aconteceu, infelizmente, pela nossa sociedade, ter pessoas que trabalham com mal, que vibram negativo, que pensam em trabalhos dessa linha e usam o nome de Exu para fazer as maldades que eles estão a fim de fazer. Não significa que entidades de luz, porque eles são entidades de luz, vão fazer isso mesmo. O Exu, como segurança, ele precisa rodar, ele precisa circular por locais de muito baixo astral, para poder desfazer trabalhos pesados, para poder desfazer trabalhos de magia negativa, para poder desfazer muitos feitiços, muitas muambas e lidar com espíritos de muito baixo astral. Para isso, eles usam vestimentas ou eles se aparecem de forma mais pesada para poder se misturar nesse ambiente. Assim como um policial não chega para pegar um bandido com muita delicadeza, um policial não chega com delicadeza: ô bandido, por favor, se recolha e se encaminhe para dentro da viatura. Ele chega de uma forma agressiva porque aquela linguagem é que o bandido vai respeitar. É da mesma forma, parecida, que um Exu às vezes vai se portar nesses lugares de baixo astral. Não significa que ele vai fazer maldade. Se alguém faz maldade por nome de Exu, é outra situação, mas isso não é Umbanda. O princípio da Umbanda sempre vai ser amor e caridade. Não adianta dizer que um espírito está dentro da Umbanda fazendo o amor e a caridade, e fora do terreiro ele está aceitando pagas de oferendas ridículas e disso ele vai fazer o mal. É até um desrespeito a gente falar assim de Exu. As pombagiras de formas similares são mulheres, espíritos de mulheres. Antigamente ainda se tinha uma ideia de que todas eram prostitutas que desencarnaram e viraram pombagiras. Isso não é uma realidade. Pode ser que sim, pode ser que não, mas são espíritos de mulheres que vêm para empoderar mulheres. Elas vêm de forma de mulheres empoderadas, da mesma forma que o movimento do feminismo vem para empoderar mulheres, para tirar mulheres da baixa estima, para tirar da depressão, para tirar dali da falta de confiança, da falta de autoridade pela própria vida. A pombagira vem nessa postura de mulher muito empoderada, muito firme, muito segura, colocar outra mulher para frente. E trabalhar a energia feminina dentro de todas nós, não só mulheres, mas nos homens também. Porque a partir do momento que os homens também convivem com as pombagiras, eles aprendem a respeitar mais o feminino, a trabalhar a energia feminina até mesmo dentro deles, para que eles tenham mais delicadeza, mais sensibilidade e consigam conviver de forma mais harmoniosa com as mulheres. Então o trabalho de pombagira, ele se baseia nisso, em abrir caminhos. Não é abrir caminhos para amor a qualquer custo, trazendo qualquer coisa, trazendo marido de alguém, desfazendo o namoro de alguém, desfazendo um casamento, porque a pessoa pede amor. Dentro da Umbanda isso não é real. O que a pombagira faz é despertar o amor próprio, é despertar a energia de querer ser mais bem cuidada, de ter mais saúde, de valorizar esse corpo que também é templo, de valorizar a beleza, de valorizar a vaidade, para que as mulheres se transformem e sejam mais fortes. É apenas esse o trabalho, então a gente tem que ter essa clareza para não confundir as coisas. A linha de esquerda, ela trabalha de outra forma, porque ela trabalha em outros campos, tem acesso a campos mais pesados e tem todo um trabalho envolvido nisso, diferente da linha de direita, que vai acessar até certo ponto. Mas todas as duas linhas são linhas de luz, de espíritos evoluídos e que só vêm para nos ajudar a evoluir e a fazer o bem. Em noite de luar, no alto da pedreira vai fazer justiça pra nos ajudar. Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Eu sou Patrícia Cristina. Hoje eu sou comunicadora, eu me formei em publicidade e propaganda, depois me formei em terapias ayurvédicas, tenho um SPA de Ayurveda já há 15 anos, fiz uma especialização em Ayurveda, inclusive na Índia, dediquei muitos anos à formação em Ayurveda, depois entrei para as práticas
de alimentação saudável, as práticas de saboaria natural para trabalhar com ervas, com plantas, todas as terapias holísticas que eu pude aglomerar junto com o Ayurveda para o funcionamento de um trabalho que unisse o contato com a natureza, a mente, o corpo e o espírito em equilíbrio. E paralelo a isso, nesses anos todos, eu sou médium de terreiro desde os meus 17 anos. Cheguei num terreiro com 17 anos sem ter noção do que era isso, sem saber o que era umbanda, o que era terreiro, o que era incorporar espírito. Eu nunca tinha visto isso, mas cheguei depois de um acidente de carro que foi muito pesado e eu precisava de um passe. Alguém orientou a minha mãe de me levar num terreiro e eu fui. E quando eu cheguei lá foi paixão à primeira vista, eu fiquei muito apaixonada por aquilo. E todo o desequilíbrio que eu sofria nessa época, ele passou ali. E depois de alguns meses frequentando, eu me tornei médium da corrente. Fiquei ali por muitos anos trabalhando. Eu ainda era uma menina que ainda estava na escola na época, mas eu me dedicava ali, tentava ir toda semana e fazer o que era pedido. Eu era uma médium da corrente mesmo. E à medida que o tempo foi passando, eu tive o meu processo de formação da escola, formação na faculdade, formação na outra graduação. E aí nisso deram 7 anos. 7 anos depois, eu e minha família estávamos abrindo esse terreiro, que é o Núcleo Sagrado Coração de Jesus, na casa que eu nasci. E nunca foi plano de nenhum de nós que essa casa fosse centro, que fosse núcleo, que fosse terreiro de umbanda, mas a espiritualidade foi nos conduzindo através de várias circunstâncias a entender que isso iria acontecer. E acabou acontecendo em 2010 e dali a gente começou vários trabalhos aqui dentro, foram chegando médiums, foram chegando pessoas para serem atendidas e quando eu percebi eu era dirigente de centro espírita, eu era mãe de santo e aconteceu de uma forma muito natural, muito bonita. Eles conseguiram conduzir a espiritualidade com toda a sua inteligência e a sua grandeza, conseguiram me conduzir de uma forma que demorei anos para digerir, mas digeri e entendi que eu era mãe de santo. Diferente de outras pessoas, eu não passei por nenhuma iniciação de religião de matriz africana, mas mesmo assim eu tenho total certeza de que espiritualmente eu fui preparada para isso. Hoje, quando a gente chega na casa, que já faz 15 anos nesse ano, e a casa está cheia de pessoas sendo atendidas e cada dia enchendo mais. A nossa corrente mediúnica está aqui cheia de médiums que eu vejo que realmente eles estão trabalhando e estão modificando a vida deles pós-chegada na Umbanda. E as pessoas que são assistidas chegam para mim e me contam que tomaram passo com alguma entidade, foram orientadas a fazer uma coisa ali diferente e isso mudou a vida delas também. Eu me lembro dos 15 anos atrás, quando começou essa jornada de abrir um terreiro, e aí eu penso como que é verdade, como que é real, e a gente vai tendo essas alegrias, essas gratidões a eles aí de mostrar sempre que a gente está no caminho certo e que realmente isso era uma vontade divina, isso era um plano divino para nós e não uma ideia nossa de viver disso. O meu trabalho espiritual, ele começou lá nesse primeiro terreiro que eu fui, que era o terreiro de Dona Alfa, um dos primeiros terreiros em Santa Luzia. Dona Alfa era uma mulher maravilhosa. Quando eu cheguei lá, ela tinha mais de 90 anos, quase 100, e ela faleceu com 107 anos. Ela foi iniciada com 10 anos por um africano que trabalhava numa fazenda do lado dela, e ele foi ensinando para ela muitas coisas das matrizes africanas, e dali ela começou todo um trabalho. Então era uma senhora com muito axé, com muita força, com muita sabedoria. E eu cheguei lá como uma menina, ela olhou na minha cara e me viu desde criança, porque eu não sabia que ele era um terreiro, mas eu já a conhecia. Mas quando ela me viu adolescente, ela me viu e
já disse quem eu era filha, qual que eu precisava trabalhar e foi me orientando. E por ali eu fiquei alguns anos. Dali eu passei, o terreiro de Dona Alfa fechou pela idade, pelas circunstâncias. Eu fui para o terreiro da Nélia, que é uma grande amiga até hoje. O terreiro dela, Nélia, também era médium de Dona Alfa e acabou começando a incorporar em casa para não deixar de trabalhar, e ela me acolheu muito ali, eu e minha família, e nós trabalhamos muitos anos ali juntas também. Até hoje, Nélia dá muita força, é uma parceria muito grande que eu acredito que todos os terreiros de Santa Luzia, que são muitos, poderiam ter melhor, entender que um terreiro não é inimigo do outro. A gente precisa se ajudar e fortalecer. Da Nélia, eu ao mesmo tempo eu comecei a frequentar uma escola iniciática em espiritualidade que ficava em Belo Horizonte. A minha grã-mestre de lá também me ajudou muito. E dali, nesse período todo, eu fui me iniciando em várias coisas ali espiritualmente. Hoje eu vejo isso, mas na época eu não enxergava. E daí a gente surgiu o momento de abrir essa casa. Então eu tive auxílio, eu tive todo um processo aí deles me encaminhando para cá, para que hoje a gente tenha esse terreiro, que é o Núcleo Sagrado do Coração de Jesus, que está em Santa Luzia, que tem uma corrente mediúnica, que tem médiuns aqui que estão juntos há mais de 10 anos, tem os médiuns de passagem, mas a gente recebe semanalmente praticamente 100 pessoas ou mais, dependendo da gira, e estamos funcionando aí com a ajuda da nossa espiritualidade. A gente nunca vai saber tudo e todo momento eles nos ensinando cada vez mais e trabalhando em nós as coisas que a gente precisa aprender. Buscar aprendizado para mim sempre foi essencial. Entender o que é no trabalho espiritual sempre foi essencial. E passar isso para os médiuns da casa também sempre foi importante. O médium ele não pode só chegar num terreiro, incorporar e passar ali uma mensagem que recebeu incorporada e tá tudo certo. Não, ele precisa entender o que são as linhas da Umbanda, ele precisa saber o que é a história da Umbanda, ele precisa saber explicar para a família dele o que ele está fazendo, por que ele acende aquela vela, por que aquela vela é daquela cor, por que ele faz um defumador, por que ele age fazendo as orientações das entidades que passam no terreiro. Quando a entidade passa um banho de samambaia, passa por quê? Qual que é a finalidade? Então o médium ele não pode só achar que ele é médium porque ele sente influências ocultas e ele está pronto para trabalhar. Então desde cedo, dentro do nosso terreiro, teve um momento de estudo. Semanalmente a gente se reunia com os médiuns aqui para ter um momento de estudo, para discutir mediunidade, para ver os tipos de mediunidade, as formas com que a espiritualidade pode se manifestar. E disso tudo foram anos ali dedicando ao estudo. Pós-pandemia a gente passa por um outro processo, como todo mundo, um fechamento da casa, uma necessidade de ir para online para continuar a corrente ali agregada, e a gente começa a aprender que existe também uma ligação online entre nós e que a gente consegue aprender muito e continuar conectado estando online, e esse estudo passa a ser online. E as pessoas vão chegando e buscando mais e com mais dúvidas ali nesse ambiente que é virtual. E aí surge até a escola, que é a Escola Umbanda para a Vida, que é uma escola justamente para esclarecer assuntos sobre Umbanda e mediunidade, espiritualidade em geral. Para esclarecer as pessoas, para realmente ensinar, para a gente aprender e estar em comunidade também, independente da localização geográfica, porque isso traz essa disponibilidade. Mas é importante que o médium em qualquer terreiro ele tenha essa disposição e essa cabeça aberta para aprender mais. E não fique só dependendo ali do dirigente do terreiro dele explicar aquilo e é sim e ponto, é não e ponto, e só obedecer aquilo ali, porque a obediência ela é importante, mas sem saber por que ele está fazendo aquela função.
Então, o estudo sempre eu vou incentivar a ter, sempre vou incentivar a pessoa a se especializar, a abrir a cabeça, a escutar outras pessoas, a estar no ambiente em que ela pode se esclarecer mais, porque isso também é desenvolvimento, isso também é evolução moral, isso também faz parte do que a espiritualidade quer nos ensinar. Com o Senhor me aconselho, com o Senhor chego lá, sou parte do reino de Oxalá. Nego velho, ó nego velho, ó nego velho, no cesto do Senhor tem pão, tem flor, tem Deus então. Salve Maria, salve a fumaça, sabedoria, que nunca passa, oi, é na rocinha, no meio da mata, é a vovozinha, é tanta graça. Vem cá, benzer, traz sua banda que vem de Aruanda, de Cassange. Vem cá, benzer, traz camaria pros fios, pras fias, traz ambi. Nego véi, ó nego véi, ó nego véio, com o Senhor me aconselho, com o Senhor chego lá, sou parte do reino de Oxalá. Nego velho, ó nego velho, ó nego velho, no cesto do Senhor tem pão, tem flor, tem Deus então. Salve Maria, salve a fumaça, salve a rocinha, que nunca passa, é na rocinha, no meio da mata, é a vovozinha, é tanta graça. Vem cá, benzer, traz sua banda que vem de Aruanda, de Cassange. Vem cá, benzer, traz calmaria pros fios, pras fias, traz ambi. Vem cá, benzer, traz sua banda que vem de Aruanda, de Cassange. Vem cá, benzer, traz calmaria pros fios, pras fias, traz ambi. Nego véi, ó nego véi, ó nego véi.